Mateus capítulo 3, o Evangelho de Mateus no capítulo 3, e você que já achou, eu convido você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de Te conhecer o Evangelho, conhecer a Jesus, conhecer a Tua Palavra, conhecer a Tua Igreja, conhecer o Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E Te pedimos que essa noite frutifique em nós, para o nosso bem, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu leio o capítulo 3 de Mateus, começando no verso 16. Assim que foi batizado por João Batista, Jesus saiu da água. E naquele momento o céu se abriu. E ele, Jesus, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele. E ouviu a voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Você já viu o céu abrir sobre você, e o Espírito Santo descer sobre você, e você já ouviu a voz dizendo: Você é o meu Filho amado, eu tenho prazer em você, você é minha filha amada, eu tenho prazer em você. Comigo não aconteceu. Eu não vi o céu aberto e não ouvi essa voz. Não desse jeito que está aqui. Mas sim, eu já tive muitas experiências com Deus. E nessas experiências não tive a menor dúvida de que o céu estava aberto sobre mim. E de que o Espírito de Deus estava sobre mim. E não tive a menor dúvida de que Deus estava me dizendo: Ed René, você é o meu filho amado, e eu tenho prazer e alegria em você. Já tive experiências assim, várias. Não tantas quantas eu gostaria. Porque experiências desse tipo não são rotina em nossa caminhada espiritual. Pelo menos a narrativa dos evangelhos vai dizer que com Jesus aconteceu poucas vezes. Ele tem essa experiência aqui no seu batismo. Ele tem essa experiência no Monte da Transfiguração, quando está diante de Moisés e de Elias. Ele tem essa experiência também, não dessa maneira como descrita aqui, mas quando ele envia os seus discípulos 2 a 2, para que testemunhem a presença do reino de Deus. Enquanto os discípulos estão em testemunho, a Bíblia diz que Jesus vê o céu e Satanás caindo do céu como uma estrela. E quando os discípulos voltam e relatam para Jesus o que fizeram em nome dele, e com a autoridade que ele lhes conferiu,
A Bíblia Sagrada diz que o coração de Jesus foi cheio de uma alegria extraordinária. Isso está no Evangelho de Lucas. Jesus teve essa experiência no Getsêmani, quando os anjos vêm para servi-lo, mas não sem antes ter vivido a angústia da morte, ter transpirado sangue na presença de Deus, derramando seu coração aflito com a iminência da sua morte. Então, mesmo para Jesus, essa experiência, conforme os evangelhos estão narrando, essa experiência não era uma rotina, mas elas existem, elas acontecem. São momentos extraordinários, quando a graça de Deus se derrama sobre nós. E como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há uma voz que é pronunciada lá no mais íntimo, na nossa intimidade mais profunda, e que nos dá essa convicção, como se Deus colocasse a mão sobre os nossos ombros, em um momento inusitado. Ele coloca a mão nos nossos ombros e diz: Ed René, meu filho amado, eu estou aqui com você, eu tenho prazer na sua vida. E isso se torna para nós uma fonte de poder espiritual, de alegria espiritual, de consciência espiritual, que nos sustenta por muito tempo. E quando a gente menos espera, vem a mão e repousa sobre nós novamente, dizendo: Ed René, meu filho amado, eu tenho prazer em você, eu tenho alegria na sua vida. E eu me pergunto, por que Deus faz isso de vez em quando? E evidentemente que eu não falo por Deus, eu não sei por que Ele faz, por que Ele não faz mais. Eu só posso dizer de mim, eu posso dizer o que eu ouço Deus dizendo para mim quando Ele põe a mão no meu ombro, põe a mão na minha cabeça, quando Ele me abraça de um jeito que eu não tenho dúvida que é Ele, e que me abençoa de um jeito tão extraordinário e manifesta a presença dEle comigo. O que eu ouço Ele dizendo quando diz: você é o meu filho amado, eu tenho prazer e alegria na sua vida? Bom, a primeira coisa que eu ouço é Deus me lembrando que eu sou filho dEle e que essa é a minha identidade mais profunda. É isso que me define, é isso que determina quem eu sou. Quem sou eu? Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um monte de outras coisas. Sou brasileiro. Eu sou casado com a Silvia Regina. Eu sou o pai do Vitor e da Fernanda. Eu sou pastor na IBAB. Eu sou um monte de coisas. Mas não são essas coisas que me definem lá na mais profunda intimidade do meu ser. O que eu sou de verdade mesmo é um filho amado de Deus. E quando alguém pergunta: quem é você? A resposta que eu devo dar é: eu sou um filho amado de Deus. Porque é isso que tem que definir a minha identidade. E não as realidades circunstanciais da minha existência. Não as realidades passageiras, históricas, contingentes da minha vida. O que define mesmo a minha identidade é que eu sou um amado filho de Deus. E isso é desde a eternidade. Desde tempos imemoriais, de tempos antes dos tempos. Eu existia no coração de Deus até que um dia Deus me chamou a existir. E Ele me elegeu como seu filho, desde antes da criação do mundo. Ele sabia que eu seria, que um dia eu estaria aqui. Ele sabia. Ele sabia todos os detalhes da minha vida. E sabe.
As coisas que me acontecem ou deixam de acontecer, me afetam, mas não me definem. Porque o que eu sou mesmo é um amado filho de Deus. Não é assim, eu sou italiano, descendente de italiano, sangue quente, sou assim mesmo. Não, senhor. Você é um descendente de italiano sangue quente, que o Espírito Santo de Deus já visitou e disse, você é um amado filho de Deus. Para com essa bobagem de dizer que eu sou brasileiro. Você é, com muito orgulho, com muito amor, mas não é isso que te define. Não são os traumas que você viveu na infância, as suas dores, as suas enfermidades. Não é a história da sua família, não é a sua bagagem genética, não é a sua origem étnica, não é sequer a sua identidade de gênero, de sexo. O que define você é que você é um amado filho de Deus e uma amada filha de Deus. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, 28, diz assim, olha, em Cristo não há judeu nem grego, servo nem livre, macho nem fêmea. Outro dia me perguntaram, pastor, como é que Deus se relaciona com o homossexual? Eu falei, não se relaciona. Porque Deus não se relaciona com o homossexual e com o heterossexual. Deus não se relaciona com negro e com branco. Deus não se relaciona com pobre e com rico. Deus se relaciona com seres humanos criados à sua imagem, à sua semelhança. Deus se relaciona com pessoas. Ele não se relaciona com papéis. Ele se relaciona com pessoas. E o que Ele quer dizer para todas as pessoas, em todas as circunstâncias de suas vidas, e em todas as condições contingentes em que se encontram, é que no fundo, na mais profunda intimidade do seu ser, o que elas são verdadeiramente é filhas amadas e filhos amados dele, Deus, o Criador dos céus e da terra, e que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. É isso que nós somos. Então, quando Deus de vez em quando nos visita e põe a mão sobre nós e diz, René, lembre-se, você é meu filho amado. Eu tenho alegria em você. Eu tomo isso como uma forma de Deus trazer e tornar viva novamente a minha identidade. Porque a gente esquece disso. Você conhece na Bíblia Sagrada a história de José do Egito. José era descendente de Abraão. Abraão foi chamado por Deus e Deus disse a ele, farei de ti uma grande nação. E Abraão tem um filho chamado Isaac, e Isaac tem um filho chamado Jacó, e Jacó tem vários filhos, e um deles é José. E os irmãos de José e José são descendência de Abraão, são o povo de Israel. Mas José é vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. E no Egito ele sofre, ele já vem de uma rejeição, de uma traição, de um abandono, vai para o Egito, é escravo, vai preso, sofre, padece. Mas um dia a sorte de José no Egito vira. E ele se torna o maioral do Egito apenas abaixo do faraó. E nesse dia, José recebe um novo nome, um nome egípcio. Zafenate Paneia. E ele casa-se com uma mulher egípcia, Azenate, filha de um sacerdote egípcio. E quando José tem o seu primeiro filho com essa mulher egípcia, ele dá ao seu filho um nome egípcio, Manassés. E José se veste como os egípcios. E José come a comida dos egípcios. E José canta as músicas dos egípcios. Deve ter jurado bandeira lá para os egípcios.
Até que um dia Deus põe a mão sobre ele e diz assim: José, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer e alegria. Você não é egípcio, José. Aí ele acorda e resgata a sua identidade. Volta do seu sonho e da sua dor. E agora é José novamente. Diferentemente de Daniel, que Daniel, o profeta, é levado por Nabucodonosor para a Babilônia. E é levado para a corte de Nabucodonosor na Babilônia. Mas Daniel, quando chega na Babilônia, ele diz assim: não quero a corte do rei, não quero a comida do rei, o vinho do rei, a música do rei, as dançarinas do rei. Eu não quero nada do rei, porque eu não sou da Babilônia. Aqui não é meu lugar, aqui não é minha terra, esse aqui não é meu povo. Eu não sou daqui, eu sei quem eu sou. Eu sou Daniel. Então é muito sutil esse processo de nós nos perdermos na nossa identidade como filhos e filhas amados de Deus e vestirmos umas máscaras e algumas outras máscaras que nos definem e acabam nos definindo muito mais do que a nossa identidade como filhos amados de Deus. Os filhos amados de Deus na África do Sul sustentaram o apartheid, um regime segregacionista, uma política racista e violenta. Os amados filhos de Deus na América do Norte sustentaram a Ku Klux Klan, que não é possível de ser defendida pela palavra de Deus. Uma cultura assassina, racista, não é possível. Se tornaram muito mais filhos do seu tempo, da sua cultura, da sua época, da ideologia dominante, da política de ocasião, e perderam sua identidade como filhos amados de Deus, até que ele levanta alguém, um profeta de Deus, e diz: pessoal, vocês estão loucos, nós somos seguidores de Jesus de Nazaré, nós somos filhos amados de Deus, a nossa identidade é essa, nós não somos isso aí não, a nossa identidade é essa. E eu fico a me perguntar sempre, quando Deus me visita e fala: Ed René, meu filho, lembre-se, você é meu filho amado. Eu falo: Deus, eu estou esquecendo disso? Deus, eu estou vivendo como se eu não fosse teu filho, é isso? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me visitou e me segredou de novo que eu sou teu filho amado e que essa é a minha identidade. Então, quando Deus visita você, Ele quer lembrar você quem você é e advertir você do perigo de você esquecer quem você é e você passar a ser a máscara da sua época, da sua cultura e do seu entorno. Quando Deus põe a mão sobre mim, me abraça e diz: Ed René, você é meu filho amado, eu tenho prazer e alegria na sua vida, Ele também me lembra o critério da nossa relação. Porque de vez em quando Deus me visita assim, me abençoa, e eu sei que é desproporcional. É desproporcional ao meu tempo de oração, à minha paixão de santidade. É desproporcional à minha performance. É desproporcional. Eu sei que aquilo que Ele está me dando e a maneira como me está abençoando não tem nada a ver com o fato de eu estar merecendo. Eu sei, é humilhante. É quase como se eu falasse: é para mim mesmo, Senhor, o Senhor tem certeza que é para mim? E Deus fala: para você, filho, você é meu filho amado, tenho prazer e alegria em te abençoar. Eu falo: mas eu não mereço, Senhor. Isso eu sei faz tempo. Você que estava esquecendo disso. Você que estava esquecendo.
Porque aqui na palavra de Deus, quando Deus diz a Jesus, você é o meu filho amado, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, Jesus não havia performado. Ele não tinha contado nenhuma parábola, não tinha expulsado nenhum demônio, não tinha andado sobre as águas, não tinha nada. E aí Deus o abençoa, e eu imagino que os circunstantes falam, que é esse cara? Veio lá de Nazaré, o fim do mundo. Quem é esse cara? Está com essa bola toda? E veja que interessante, né? A gente às vezes fica meio com inveja e com raiva das pessoas que Deus abençoa. A gente acha que Deus errou a bênção. Falou assim, Senhor, eu faço tudo tão certinho, estou jejuando, estou orando, estou na brecha, e não acontece nada, e eu só abençoo esse cara. Ele não vai na reunião de oração. Nem dizimista quer ver? É porque Deus nos abençoa desproporcionalmente, para fora dos nossos critérios de performance, para nos lembrar da sua graça. E a gente vê Deus usando as pessoas, a gente fala assim, mas como é que Deus usa esse homem? Como é que Deus usa essa mulher? Aí Deus fala, minha graça. Não é que eu amo as pessoas que têm valor. Eu amo e é por isso que elas têm valor. Não é que eu faço por merecer o amor de Deus, é Deus. Deus olha para mim e me ama. E quando Ele me ama, eu olho para Ele, Ele fala assim, é isso mesmo, eu te amo assim, eu sei que você sei, mas eu te amo, você é o meu filho amado, eu tenho prazer e alegria na sua vida. Eu falo, eu quase não acredito nisso, Senhor, eu só acredito que é o Senhor que está falando. Porque é difícil imaginar como o Senhor pode ter alegria em um homem que nem eu. Eu falei assim, então, você é o meu filho amado, você é minha filha amada, eu tenho prazer e alegria na sua vida. Agora eu ouço Deus falar mais. Quando Deus me abençoa assim, Ele diz, olha, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer e alegria. E quando Jesus está no Monte da Transfiguração, que estão Moisés e Elias, Moisés, o grande libertador de Israel, o legislador de Israel, Moisés é Moisés. E Elias, o maior de todos os profetas de Israel, Moisés e Elias, a lei e os profetas. Aí vem a voz e aponta para Jesus e diz, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, olhem para ele. Aí todos os olhos se voltam para Jesus. Aí eu tomo isso como responsabilidade. Porque Deus confere a mim a sua reputação. Quando Deus publiciza e assume publicamente a paternidade, Ele está dizendo para mim, Ed René, meu filho amado, eu tenho prazer e alegria na sua vida, e eu estou deixando isso claro para quem está em volta. Aí eu digo, sim Senhor, e agora está todo mundo olhando para mim. E Deus diz assim, então, agora as pessoas elas vão olhar para você e vão começar a pensar a respeito de mim. Os crentes meia boca, desculpa eu falar assim, os crentes meia boca, eles gostam de falar assim, não olhe para mim não, olhe para Jesus. Não olhe para mim, vai olhar para Jesus, cadê Jesus? Onde está Jesus? Para onde eu olho se eu quero ver Jesus? Se eu não puder olhar para você, que é um filho amado de Deus, eu vou olhar para onde? Para quem? Imagina que você vai chegar no seu trabalho amanhã, na sua empresa, lá no seu andar, você vai falar assim, pessoal, atenção, boa notícia aí para vocês, Jesus veio fazer parte da nossa equipe de vendas. Está aqui no andar. Aí o pessoal vai dizer, mas onde ele está? Está em mim. Aí você, se for daqueles crentão bem, crentão mesmo, você já manda, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ninguém vai entender nada. Mas é isso que você devia estar dizendo lá. Você devia estar dizendo assim, vocês querem conhecer Jesus? Olha para mim.
Ele falou isso, ele falou, eu sou um filho amado dele, e as pessoas que convivem comigo devem prestar atenção em mim. Presta atenção como é que eu falo no telefone, presta atenção como é que eu cuido do meu dinheiro, presta atenção como é que eu trato o meu cliente, presta atenção como é que eu fecho contrato, presta atenção na minha família, presta atenção na minha vida, olha para mim. O apóstolo Paulo disse isso, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha para mim. Vem com esse papo de não olha para mim não, olha para Jesus. Falando, Jesus, cadê? Nós somos a presença de Jesus no mundo. E Deus faz isso de vez em quando para nos lembrar. Fala, Ed René, meu filho amado, lembre-se, eu tenho prazer e alegria na sua vida. E estou deixando claro aqui para todo mundo, porque olha, há momentos quando Deus nos honra, quando Deus nos livra, quando Deus cala a boca dos nossos adversários, quando Deus deixa sem argumentos aqueles que nos perseguem, quando Deus faz coisas extraordinárias por nós e as pessoas não sabem explicar, aí a gente diz assim, olha, eu só tenho uma explicação, é Deus, é a graça de Deus, é que eu sou um filho de Deus, é que eu sou amado de Deus, eu sou amada de Deus, isso é a graça de Deus na minha casa, na minha vida. Aí as pessoas começam a dizer assim, é mesmo, é? Você é amado, você é o queridinho de Deus, é? Deixa eu ver como é que é a sua vida. É daí que vem aquela expressão que o pessoal diz assim, ó, e diz que é crente. Por causa disso. Porque quando a gente diz que é amado de Deus e filho de Deus, a régua sobe. E as pessoas começam a olhar para a gente com outro critério de avaliação, muito mais exigente. É melhor a gente não dizer que é filho de Deus. Fica aí garganteando que é filho de Deus para lá, é abençoado para cá, e dando B.O., melhor fazer o que os irmãos da IBAB fizeram lá atrás, no passado. A IBAB tinha a ACAB, Associação Cristã Água Branca. Associação Cristã Água Branca. Tinha até um time de futebol. Jogava, ganhava uns campeonatos por aí, mas vivia brigando, quebrando pau em tudo que é campeonato que jogava. Pastor Plínio, pastor da igreja, chamou o pessoal da ACAB e falou, pessoal, não dá para vocês chamarem a Associação Cristã e jogar bola desse jeito. O pessoal resolveu fácil. Mudou o nome para Associação Cultural Água Branca. Resolveu. É melhor. Se não vai mudar de vida, muda de nome. Ou muda de vida ou muda de nome. Mas seja coerente. Porque você diz, eu sou um amado filho de Deus, eu sou uma amada filha de Deus, e a sua vida não é isso. A reputação de Deus está na sua mão, companheiro. A reputação de Deus está na sua vida, minha filha, é contigo. Deus falou, ó, presta atenção nela, ela é minha filha. Presta atenção nele, ele é meu filho. Então, ou você muda de nome ou muda de vida. E a última coisa que eu penso quando Deus fala comigo assim, Ed René, você é o meu filho amado, eu tenho prazer e alegria na sua vida, é que eu penso assim, já é do nosso, não sei, vai ver, preciso fazer terapia, não sei. Mas eu já penso logo assim, ó, aí tem. Aí tem. É como se Deus estivesse me preparando para o momento difícil da minha vida. É como se Deus me visitasse exatamente na hora em que Ele sabe que eu estou perdendo o meu chão e que a pressão está ficando insuportável. E Ele põe a mão sobre mim e diz, meu filho querido, amado, lembre-se, eu estou aqui com você. Eu tenho prazer na sua vida, eu tenho alegria em você, você é o meu filho amado. Lembre-se disso. Porque há momentos da nossa vida, e você pensa, né, que essa declaração de Deus funciona como um chão que você vai pisando com fé. Eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus. Chuva, trovoada, tempestade, nada para você, porque você tem convicção, Deus falou, você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, e você pisa com fé. Eu vou em frente. Mas com o tempo, junta uma poeira em cima dessa declaração,
E você perde de vista a declaração. Aí você começa a pensar, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, Deus está me punindo, está me castigando, Deus me abandonou, eu devo ter feito alguma coisa e Deus agora não vai mais me abençoar. E aí você entra num labirinto espiritual que você perde suas referências e até a sua própria relação com Deus fica comprometida. E nessa hora vem Deus e toca no seu coração e fala, Ed, meu filho amado, Ed, eu te amo, tenho alegria em você, eu estou aqui. Porque quando Jesus sai das águas do batismo, a primeira coisa que acontece com ele é que ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo diz para ele, você é mesmo filho de Deus, é? Então por que você está passando fome aí? Transforma a pedra em pão. E Jesus responde, na linguagem de hoje, dizendo, como você é idiota, hein? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E qual foi a palavra que veio para Jesus da boca de Deus? Você é o meu filho amado, eu tenho prazer e alegria na sua vida. E nessa hora da dificuldade, da aflição, do sofrimento, da provação, da tentação, da perseguição, da rejeição, da hostilidade, Deus nos visita e fala, estou aqui. Ele nos honra, Ele nos livra, Ele nos abençoa, Ele nos supre. É o socorro que chega e nos pega de susto e é abundante e é surpreendente para a glória de Deus. Então eu vim aqui hoje à noite para dizer isso para você. Você é um amado filho de Deus. Você é uma amada filha de Deus. Lembre-se disso. Lembre que o que define você não é que você é divorciada. Não, você é uma amada filha de Deus que passou por um divórcio. Não é que você é desempregado. Não, você é um amado filho de Deus que está em transição de trabalho, de emprego, de carreira. Não é assim que você é uma pessoa doente. Não, você é uma amada filha de Deus que está vivendo com uma enfermidade no seu corpo físico. Mas você é uma amada filha de Deus. O que define para você não é a sua condição, quem define quem você é, não é a sua condição contingente. É que você é uma amada filha de Deus, um amado filho de Deus. E não fique orgulhoso assim, orgulhosa por causa disso não, porque é graça pura. Você não merece isso, nem eu, nem ninguém. Mas Deus escolheu assim, nos tratar como seus filhos e filhas. Porque Deus é amor. Deus não sabe fazer outra coisa senão amar, e quando não consegue amar, Ele chora porque não consegue amar. Deus é assim. Deus é amor. É por isso que nós somos amados filhos de Deus. Agora, lembre-se do seu privilégio e da sua responsa. A reputação de Deus está sobre as suas costas. Se Deus marcou um X nas suas costas dizendo, ó, você é minha filha amada, você é o meu filho amado, então levante sua cabeça e com muita humildade, com muito temor diante de Deus, diga para as pessoas em volta assim, vocês querem conhecer a Jesus? Olhem para mim, porque eu sou um amado filho de Deus e Jesus já se revelou para mim. E se vocês andarem comigo, Ele vai se revelar para vocês também. E não se assuste no dia mau. No dia em que o tentador estiver diante de você, lembre-se. Diga para o tentador, eu sou um amado filho de Deus. Não preciso provar nada para ninguém, nem para você. Não se assuste no dia da aflição. Diga, eu sou um amado filho de Deus, uma amada filha de Deus. Lembre-se que o seu chão é uma declaração de Deus. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Então vá andando e vai pisando,
e vai dizendo: eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus, eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus, eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus. Amém, amém. Deus te abençoe.